Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal de Nelma Lima. Muito obrigado pelo carinho que você tem tido para comigo, com a minha família, com a minha mãe. Me estou perguntando como é que ela está. Ela está bem. Nosso Sheik também foi campeão, como vocês viram lá na foto comunidade. Está aqui, ó, troféu maravilhoso. Só tenho que agradecer a Deus. O Pedro, que é o da história de hoje, quando ele estava para nascer, não foi muito legal. A sua mãe era uma garota de programa, sabe? Na verdade, daquelas bem ralezinha mesmo. E que após várias tentativas de aborto, ela decidiu que quando ele nascesse, ela jogaria ele no lixo. Mas ali próximo morava a Dona Maria, a irmãzinha Maria, que era uma mulher de oração, que apesar de pobrezinha, que seu marido era faxineiro, mas que ela procurava se organizar tudo e era uma mulher muito temente a Deus. Deus já tinha avisado para ela: terás um filho, criarás na minha palavra, porém não será da tua barriga. E tu saberás o momento da chegada dele. Forte, né? Pois é, quando ela ouviu a Arlete falando isso, ela lembrou na hora, pois já fazia alguns anos que essa promessa tinha acontecido. Ela até já tinha algumas roupinhas que ela tinha comprado aos pouquinhos de menino, aguardando essa chegada. E ela chegou para ela e disse: olha aqui, mocinha, terás um filho, ao qual tu me darás, e eu vou criar nos caminhos do Senhor, e tu ainda terás muito orgulho dele. Falando isso, a Arlete ficou assim, pois sabia quem era aquela senhora, que era uma senhora de oração, e que era bem melhor do que jogar a criança no lixo. Disse: com certeza lhe darei. Quando o Pedro nasceu, ela trouxe para ele apenas enrolado um lençolzinho. E ficou até surpresa quando chegou lá, que viu que o Pedro já tinha algumas coisinhas, embora que nem um lugarzinho do berço tinha. E quando o Pedro dormia debaixo da cama. Debaixo da cama não, debaixo da mesa, pois eles tinham medo que alguma coisa caísse em cima. Então, a irmã Maria e seu marido dormiam ao lado, e ele era uma cobertinha que tinha sido dobrada, e depois eles conseguiram um colchãozinho para ele, mas ele recebeu muito carinho. Aquela senhora, ela amava ele com toda a sua força, e ela dedicou a sua vida a cuidar daquela criança. E ele era feliz ao seu lado. Quando ele estava com 8 anos, ele viu quando parou um carro, lá eles moravam numa favela, e aí uma senhora desceu e ela estava com o pulso quebrado, e ela tinha que levar algumas coisas lá para uma pessoa. E ele chegou, ela viu quando ela chegou lá e tentando puxar lá as coisas que não podia. Aí disse: você me ajuda, garota? Ele disse: ajudo. Na verdade, ela pegou um carrinho desses de feira e colocou, desceu do carro, aí colocou umas compras dentro, tá tentando puxar, mas ela estava sem poder. Aí ele foi puxando com ela. Quando ele chegou perto da casa, ela viu quando uma menina saiu com um véu na cabeça e disse: mãe, corre, que assim como o senhor falou, a bênção chegou. E ele ficou espantado, né? Pois ele também lá era da congregação cristã, e ele via a dona Maria, a irmãzinha Maria, com um véu na cabeça. E quando Deus falava, acontecia. O que aconteceu naquele dia foi que lá naquela casa não tinha nada, e eles estavam orando, esperando, e ninguém sabia que era aquela senhora que ia chegar lá com aquelas coisas. E ele ficou tão contente, ele disse: um dia na minha casa vai acontecer também um milagre assim. Vai chegar muita coisa, muita comida, muita coisa. E aí, aconteceu que quando ele estava depois com os 16 anos, o pai perdeu o emprego, ele ainda não tinha conseguido um emprego, alguma coisa assim, sabe? Que ele estudava, pois ele era um menino muito estudioso. Começou a faltar as coisas e eles estavam comendo só fubá
com água, somente pubar com água. E teve um dia que a mãe disse: meu filho, venha cá, sente-se aqui, vamos agradecer, porque hoje pode ser o último dia da nossa alimentação e vamos para a casa de Deus. E eles foram, comeram e foram para a casa de Deus. Chegando lá, Deus falou com eles e disse: até a meia-noite chegará a providência e você vai ver na sua mesa aquilo que você viu quando você tinha 8 anos acontecer na sua casa. E aí a mãe dele sabia o que era que ia acontecer, ficou lá esperando, foi para casa. Era, sabe, um corredorzinho assim que tinha várias casas, a deles era a última. Aí ela foi, estava sentada, acendeu a luz, ficou lá do lado de fora com o véu na cabeça. E aí o marido dela disse, era quase 11h30, disse: mulher, entra, pois não vai chegar nada não e amanhã eu vou ter que trabalhar. Arrumei alguma coisinha e vou ter que trabalhar, não posso me atrasar. Ela disse: não é meia-noite ainda, eu vou aguardar. Quando foi 5 para meia-noite, realmente chegou lá uma pessoa e disse que estava em direção, que Deus tinha direcionado, que já tinha deitado, mas Deus disse: vá naquele endereço, pois você tem que fazer essa entrega até meia-noite. E assim ele chegou e viu na casa dele toda aquela comida, tudo que ele tinha desejado quando ele tinha 8 anos atrás. Aos 18, ele chegou e foi para o exército. E quando um dos dias ele saiu, como ele sempre abraçava a mãe e beijava, e ela dizia assim: meu filho, não esqueça nunca de estar sempre na presença de Deus. Nesse dia ela disse: meu filho, me prometa uma coisa, se eu partir, você vai estar sempre na presença de Deus? Ele disse: mãezinha, foi o que eu aprendi com a senhora e jamais sairei da presença de Deus. E foi. Quando ele estava lá, com as 2 horas mais ou menos que ele estava lá, foi chamado, sendo avisado que a sua mãe estava no hospital e não estava nada bem. E ele foi correndo para lá, pois ele havia sido dispensado. E chegando lá, ela estava muito mal. E ele chegou e disse: a paz do Senhor, amada. E ela só fez com a língua, assim, com a boca, sabe, alguma coisa que querem dizer, não conseguia. Ele disse: a paz do Senhor, minha amada. Aí ela chegou e chamou ele assim, bem com a voz bem fraquinha, e disse: chegou a minha hora. Jesus está chamando, ele é lindo, os olhos dele realmente têm chamas de fogo. Nunca esqueça dos meus ensinamentos. E apagou. Aquele dia foi muito cruel, sabe? Mas ele ficou ali do lado do pai, sendo um amigo, tudo. Mas na frente, com alguns meses na frente, o pai chegou e disse: olha, eu vou me casar de novo. E tá aqui, apresentou a esposa, tudo. E para surpresa dele, não houve nem casamento, se juntou. Quando ele voltou do trabalho, aí ela disse assim: trabalho não, do quartel, que ele ainda estava no quartel, passou 1 ano lá. E ele chegou, estava lá, aí ela disse: olha, vem cá, você sabe que agora eu sou a dona da casa, não sabe? Ele disse: sei. E você sabe que é do jeito que eu quero agora, né? Para comer, seu pai não é mais da religião que sua mãe era, pois eu sou mãe de santo e aqui agora vai ser um centro. E você escolha, porque eu detesto o crente. Você já sabe, ou fica aqui do jeito que eu quero, ou então rua. Ele chegou e disse: amanhã eu resolvo minha vida. Quando foi de manhã, pegou as coisas, não tinha nenhuma bolsa, tão pobre que eram. Pegaram um saco, ele arrumou um saco de lixo, colocou as fotos da mãe, a Bíblia, o inário e as roupas que tinha, e foi partindo. E o pai disse: meu filho, para onde você vai? Ele disse: pai, o senhor arrumou agora alguma pessoa diferente. As pessoas que moram aqui dentro de casa já não conheço. E os espíritos que andam aqui não é o Espírito Santo. Então, vou cair no mundo. E foi para o centro de São Paulo, pois ele morava próximo à Penha. E ele foi lá para umas repúblicas que tinha lá, algumas coisas.
E todo dia, para poder comer alguma coisa, ele estava tendo que vender. Vendia uma calça, vendia uma coisa, vendia outra. Até que chegou um dia que a dona da pensão lá da República chegou e disse: olha, eu gosto muito de você, mas infelizmente aqui eu não tenho mais como chegar a sustentar você. E ele foi para as ruas. E aí ele foi lá para perto do viaduto do chá, ficou por ali. E ele foi ficando sem poder tomar banho, foi crescendo a barba, foi crescendo o cabelo. Ele já não tinha mais esperança praticamente nenhuma. Só arrastava aquele saquinho para lá e para cá. E por uns muitos meses, quase um ano, ele ficou desse jeito. Fedia tanto que as pessoas, quando ele chegava perto, não davam nem comida para ele. E quando dava, jogava água e era assim. E ele muitas vezes ia lá para a catedral. Quem é de São Paulo sabe que perto da Catedral da Sé tem aquelas fontes, né? Que entrava lá, se molhava para se refrescar, mas um sabonete, uma coisa, tudo não tinha, então só para se refrescar. Até que um dia chegou um senhorzinho e disse: lhe achei, lhe encontrei essa noite, lhe encontrei. Ele disse: o que foi? Disse: Deus tem me mostrado você em sonho, não com essas roupas, mas com vestes limpas, e disse que, assim como José foi para o cárcere, e no cárcere foi exaltado, ele ia te exaltar. Vamos para a minha casa. E disse que quando ele chegou, primeiro foi dar uma comida para ele, lá no restaurante, um copo de leite com pão, tudo, lá num bar que tinha assim, e disse que até o dono disse: não se meta com esse povo é gente ruim. E ele disse: não esse. Aí levou, quando chegou lá, esse senhor era um pedreiro que morava com mais 4 pedreiros que também eram da igreja. Aí chegou e disse assim: o que é que você vai fazer? Vai atrasar a nossa vida trazendo gente desse jeito? Ele disse: não esse. Aí falou que Deus estava mostrando em sonho e disse: olhe, eu não olhei ainda, mas Deus me disse que esse homem, dentro dessa bolsa dele, ia ter fotos da mãe, ia ter Bíblia, ia ter inário, falou tudo. Ele disse: então vamos olhar agora. Aí quando pediram para olhar o saco dele, estava lá tudo do jeito que Deus tinha mostrado. E aí chegaram e disseram: então você agora vamos cuidar dele. Aí foram, deram roupa para ele, arrumaram o terno, arrumaram tudo, e ele foi para a igreja. Voltou para a igreja. Quando chegou lá, ele estava todo empolgado. E aí Deus falou de novo: assim como José foi exaltado, eu vou te exaltar. E ele começou a trabalhar, e ele disse uma das coisas, ele disse: eu quero chegar e estudar, vou fazer uma faculdade. Aí todo mundo disse: eu queria lhe ajudar, mas a gente não tem como. Quem é que da gente aqui vai ser letrado? Tudo pedreiro. Ele disse: eu vou estudar. Aí foi fazer um vestibular na USP de Direito. Chegou lá, estava assim de japonês, dizendo que tinha estudado não sei aonde, nos melhores colégios, não sei o que, e achava que ainda não ia passar. Ele foi lá para o banheiro, ele chegou e disse: Deus, eu estudei na pior escola, eu só fiz agora há pouco tempo um estudo daqueles que é de 6 meses, supletivo, de 6 meses. E mais eu tenho o dono na minha mente, que é dono do ouro, da prata, foi quem criou a química, a física, o português e a matemática, e tudo, e eu vou passar. Aí os amigos dele, tudo torcendo. Quando foi para receber lá, para receber o resultado, foi do cidadão que morava com ele lá, que ele não tinha nem coragem. Pegou, entregou a identidade e ele foi lá. Sabendo algumas pessoas já da história dele lá, todo mundo ficou, né, querendo, quando pensei que não, ele ouviu um glória a Deus e o nome dele havia passado em direito. E quando ele foi, em cada canto que ele passava, ele decidiu ir por viaduto do chá, dar glória a Deus. Cada canto que ele passava ali, na catedral, ele dava glória a Deus, e foi para a igreja. Quando foi lá na igreja, Deus falou de novo que a cada canto que ali que ele passou, que ele deu glória a Deus, ele ia ser exaltado por onde ele passasse. E aí ele estudou, formou-se e logo ele veio a passar e ser juiz de direito. Olha, quando Deus fala, Deus cumpre. Se aquele rapaz ele não tivesse tão fiel a Deus,
ele nunca tivesse esquecido os preceitos que a mãe ensinou, o que teria acontecido da vida dele? Sabe? A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo depois de velho, não se desviará dele. Faça a sua parte, mãe. Faça a sua parte, pai. E acredite, Deus vai honrar o teu filho conforme a tua fé e a tua dedicação à palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima.